Vamos iniciar então a resolução dos exercícios das aulas 10 a 13 da apostila, que se encontra na página 510. Então, primeiro exercício. A reação da água com o ácido clorídrico produz o ânion cloreto e o cátion hidrônio. A estrutura representada corretamente do cátion hidrônio é... Bem, pessoal, o cátion hidrônio ele é formado pela água que se soma ao H+. Então, o que nós temos na água? Nós temos o oxigênio, que tem 6 elétrons. Nós temos o hidrogênio com 1 elétron, que estabiliza com 2. Portanto, a nossa molécula de água, ela é assim. E aí o que acontece? O cátion H+, ele vem sem elétron nenhum. Então, é uma espécie que para formar uma ligação, ele vai precisar receber o par de um átomo só. Como o oxigênio já está estável, o que ele vai fazer é uma ligação dativa com esse cátion. Então, o que nós vamos ter aqui? Nós vamos ter aqui o hidrogênio ligado a 3 átomos de hidrogênio. Aqui uma dativa, tá certo? Aqui um par de elétrons que sobrou, com uma molécula com residual de uma carga positiva. Como a ligação dativa, essa representação, ela está caindo, a gente pode simplesmente representar trocando isso por uma ligação simples. Então, essa seria a representação que a gente pode fazer para esse íon. Então, essa representação se encontra na letra A do nosso exercício. Tá bom? Número 2. Um estudante de química encontrou na bancada de um laboratório um frasco sem rótulo contendo uma substância desconhecida, inodora e incolor. Submeteu a amostra a alguns testes e descobriu que ela apresentava altas temperaturas de fusão e ebulição, boa condutividade elétrica, grande maleabilidade e boa condutividade térmica. A partir das informações coletadas, ele pode concluir certamente que o tipo de ligação predominante na citada substância era, bem, alto ponto de fusão e alto ponto de ebulição, e boa condutividade elétrica junto com maleabilidade, todas essas propriedades constituem um composto metálico. Tá? A maleabilidade é uma propriedade de metal, principalmente. Vamos então à próxima. Número 3. Assinale com V de verdadeiro ou F de falso as afirmações abaixo, referentes a compostos inorgânicos. O fosfato de sódio, embora seja considerado um composto iônico, possui ligações covalentes no íon fosfato. Aqui você precisa de um pré-requisito, que seria saber a formulação do fosfato de sódio. Então o fosfato está aqui. Na verdade, efetivamente, eu tenho 3 cátions sódio que estão ligados ao ânion fosfato. Pessoal, como o ânion ele é formado por ametais, significa que esses átomos aqui, olha, então por ser ametais, eles só podem estar ligados por ligação covalente. Então, na verdade, a ligação do sódio com o fosfato é iônica, mas dentro do fosfato as ligações são covalentes. Portanto, essa afirmativa ela é verdadeira. Compostos iônicos tendem a ter pontos de fusão e ebulição mais elevados que os compostos moleculares. Isso também é verdadeiro, tá bom? E a terceira afirmativa, o BeF2 não obedece à regra do quinteto.
Sim, é aquele caso do berílio, que apesar de ser um metal alcalino terroso, ele se estabiliza em ligação covalente não com 6 elétrons, mas com 4, formando, portanto, 2 ligações covalentes, tá bom? Então aqui também é verdadeiro. Nesse caso, nós ficamos com a resposta A também para esse exercício. Bem, vamos ao exercício de número 4. No exercício número 4, apesar de representarem propriedades químicas distintas, os elementos flúor, neônio e sódio possuem números atômicos próximos, conforme destacados a seguir. Dentre esses elementos, no meio que apresenta maior facilidade em relação à regra do quinteto, indique o símbolo dos elementos, que apresenta maior estabilidade em relação à regra do quinteto, e indique o símbolo dele, cujos átomos têm maior número de camadas eletrônicas. Então vamos lá. Bem, o elemento é neônio, 1s2, 2s2, 2p6. O elemento é flúor, 1s2, 2s2, 2p5. E sódio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Então, vamos à resposta. O que apresenta maior estabilidade seguindo a regra do quinteto? O neônio. Afinal de contas, ele já tem 8 elétrons na camada de valência. Tá bom? O que apresenta maior número de camadas? O neônio tem 2, o flúor tem 2, o sódio tem 3. Aqui, então, é sódio. Em seguida, nomeie a ligação interatômica formada entre o sódio e o flúor. Represente a fórmula química do seu composto resultante dessa ligação. Ok, pessoal. O sódio está na família 1A. Ele tem menos que 3 elétrons, ele é um metal. Já o flúor está na família 7A. Ele é um ametal. Metal com ametal, a ligação é ligação iônica. Tá certo? E qual é o composto formado? Então vamos pensar na relação de íon estável. O sódio, que tem um elétron, ele vai doar. Ele vai formar Na+. O flúor, ele tem 7 elétrons. Ele vai receber até conseguir o seu oitavo. Ele é F-. Portanto, nós temos NaF como a fórmula do nosso composto iônico, respondendo aí a última pergunta dessa questão.